Dou a palavra ao Sr. Deputado Lino Abreu para uma intervenção política. Senhor Presidente, senhores deputados, hoje vou falar de um tema que foi publicado há 15 dias atrás pelo INE, que é o estudo sobre o poder de compra no país, onde inclui as regiões, e especialmente as regiões dos Açores e da Madeira, e vou falar sobre a realidade desse poder de compra aqui na região. Foram dados a conhecer recentemente os resultados da 10ª edição do estudo sobre o poder de compra Conselho da responsabilidade do Instituto Nacional de Estatística, que relevam dados muito preocupantes sobre a situação das famílias na região autónoma da Madeira. Os dados que foram apurados com base em 2011, não tendo, portanto, em consideração os efeitos da dupla austeridade que foi imposta em janeiro de 2012 pela penalização à região por via de uma assinatura do Plano de Ajustamento Financeiro, ao qual o CDS-PP manifestou desde logo a sua oposição por diversas vezes, tendo inclusivamente solicitado a sua renegociação, que até hoje este Governo Regional teima em não renegociar e teima constantemente em impor aos madeirenses medidas de austeridade que, em tempo algum, era aceitável. Esta observação é fundamental porque os aumentos dos impostos trazidos pelo próprio PAEF, assim como o desemprego motivado pelo encerramento de centenas de empresas, retirou ainda maior poder de compra às famílias na região autónoma da Madeira e no Porto Santo. Só para relembrar, a quando da assinatura do PAEF em 2012, nesse mesmo ano, foram retirados à economia regional 649 milhões de euros. Isto é, todos nós ficamos mais pobres com a entrada em vigor, a 27 de janeiro, do Plano de Ajustamento Financeiro. E ficamos mais pobres porque este dinheiro foi retirado à economia real, diminuindo indiretamente o poder de compra de todas as famílias. No trabalho agora apresentado, que segundo o INE tinha por objetivo caracterizar os municípios portugueses relativamente ao poder de compra, numa visão ampla de bem-estar material, foram consideradas 17 variáveis disponibilizadas em 3 indicadores. Indicador per capita, a percentagem do poder de compra e o fator dinamismo relativo. Os dados são manifestamente preocupantes, sendo que a região autónoma da Madeira tem 3 dos 10 municípios portugueses com menor poder de compra a nível nacional. E nós ouvimos constantemente a dizer, por este Governo Regional, que as famílias madeirenses vivem acima daquelas que têm rendimento em termos nacionais, mas o facto é que agora, antes de entrar o Plano de Ajustamento Financeiro, nós já tínhamos diminuição do poder de compra. Os dados são manifestamente graves. E os 3 municípios que perderam poder de compra entre os 10 piores do país são Camarlobos, em cujo valor apurado é de 53% em relação à média nacional. Camarlobos tem 53% em relação à média nacional. Porto Muniz, cujo valor apurado é de 52% à média nacional. Ponta de Sol, cujo valor apurado é 52% à média nacional. A capital da região é o único município da Madeira com poder de compra superior à média nacional, estando entre os 40 primeiros. Mas mesmo assim, o Funchal nota-se uma descida acentuada. Se em 1993 o valor era sensivelmente igual à média do país, em 2007 já era 135%
sendo que, em 2011, desceu novamente para os 113,4%, muito longe da média de Lisboa, com 216%, vejam só, com 216%, ou das cidades de dimensão equiparável, como Matosinhos, que apresenta valores a 124%. A própria média da região é de apenas 81%, sendo que em 2009 era de 94%, menos 9,6%. Há uma tendência generalizada do poder de compra e atendemos os dados comparativos que passo a citar. Entre as cidades que vou citar, os números gritantes correspondem à cidade do Funchal, com menos 19% em relação a 2007, Santa Cruz com menos 15% em relação a 2007, e vejam só, o Porto Santo, que se diz uma cidade com elevado poder de compra, que se diz uma região com elevado poder de compra, vejam só, 2009 para 2011, o Porto Santo perdeu 24,1% em poder de compra. Aqui nota-se a realidade das famílias locais com que vivem o dia a dia. A média do poder de compra na região era, em 2011, manifestamente inferior à média nacional, sendo que a distância deverá ter sido agravada com a entrada do Plano de Ajustamento Financeiro em 2012. Existem descidas acentuadas em municípios como o Porto Santo, o que significa que a estratégia de desenvolvimento para aquela ilha, em 2011, dava sinais de ter falhado redondamente, como em Santa Cruz aconteceu. Portanto, aqui, em Santa Cruz, Funchal e Porto Santo, eu penso que a estratégia foi posta em prática, nota-se os números que aqui apresento. A esmagadora maioria dos concelhos da região estão muito longe dos seus congêneres do continente. Continua-se a verificar-se na região autónoma da Madeira uma disparidade enorme entre o poder de compra no concelho mais rico e o poder de compra nos restantes municípios, o que releva um desenvolvimento desigual que tem, por obrigatoriedade, de ser corrigido entre todos os concelhos desta região autónoma da Madeira. Conclui-se assim que já em 2011, numa nova visão ampla de bem-estar material, os madeirenses e os porto-santenses viviam pior do que os portugueses do continente, o que terá agravado em virtude do aumento dos impostos e do desemprego. Feitas estas constatações, é fácil perceber que a economia da região terá que ser reanimada. O que é difícil perceber é a aparente ausência de reação do Governo Regional aos números que vêm a serem conhecidos. Neste sentido, e no âmbito das atribuições estatutárias e regimentais, o CDS vai apresentar nesta Assembleia uma audição parlamentar com vista a termos cá o Vice-Presidente do Governo Regional com a necessária conhecimento de uma realidade e que possa nos apresentar soluções para um crescimento económico sustentável. É necessário inverter na região as medidas de política macroeconómica que afetam diretamente a nossa frágil economia regional. Será urgente agir de imediato no nosso tecido empresarial, com mais incentivos à economia regional, mais incentivos ao emprego e ao empréstimo, quanto ao empreendedorismo e à inovação. Será urgente promover uma maior coesão económica e social. Será urgente incentivar a nossa atividade produtiva com enfoque nas áreas que potencializam a criação e o incremento da nossa criação de valor acrescentado, como no emprego, no desenvolvimento económico e social, e de modo a conseguir assegurar a nossa coesão social. Será necessário uma nova visão com novas prioridades estratégicas
E essas prioridades passam por dinamização da nossa economia, crescimento do emprego, promover na região autónoma da Madeira como destino turístico e de excelência, coisa que não tem sido feita até este momento. Valorização das nossas atividades produtivas e tradicionais, promover o apoio social e valorizar o nosso potencial humano que temos e que não é aproveitado. Senhor Presidente dos Senhores Deputados, será urgente uma nova atitude, como criar e como ter, com esta nova estratégia, com o objetivo de criar fatores competitivos, diversificando a nossa economia e aumentando o nosso poder económico. Senhor Presidente dos Senhores Deputados, quando analisarmos a nossa proposta, aliás, ao analisarmos a nossa proposta de orçamento para 2014, verificamos que os montantes previstos para as funções económicas que está sob tutela da nossa Vice-Presidência são inferiores a 2013. Uma verba que não ultrapassa os 41,2 milhões de euros, menos 15 milhões de euros em relação ao ano anterior. Como é que podemos potencializar a nossa economia regional? Como é que podemos criar valor na nossa economia regional? Como é que podemos aumentar o nosso poder de compra e injetar dinheiro na economia quando as funções económicas, para além deveriam de ser aumentadas, têm um reverso que é a diminuição de cerca de 15 milhões de euros neste próprio orçamento para 2014. Daqui podemos concluir que muito dificilmente vamos ter uma economia a crescer, vamos ter uma economia a criar valor e com este tipo de valores atribuídos para o orçamento de 2014, de certeza que vamos ter mais desemprego e mais falências, ao contrário que é anunciado pelo Governo Regional. O aumento do desemprego e do empobrecimento das nossas famílias leva ao encerramento de centenas de pequenas e médias empresas. Por fim, e nós pretendemos que a nossa economia cresça, que a nossa economia seja próspera, que a nossa economia crie emprego e tudo vamos fazer em prol deste orçamento com o objetivo de apresentar propostas para aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas, aumentar o poder de compra das famílias e assim aumentar o emprego e aumentar o valor acrescentado na nossa economia que tanto deseja que ela apareça. Muito obrigado.